Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre a curva de Laffer e seus impactos na política fiscal. Para quem não me conhece, meu nome é Gilson Queiroz, sou economista, consultor empresarial e escritor. E neste canal vamos falar sempre sobre economia e negócio. Aprender sobre a curva de Laffer é de extrema importância, pois nos permite compreender a complexa relação entre a carga tributária e a arrecadação fiscal, fornecendo insights cruciais para a formulação das políticas econômicas eficientes. Entender a dinâmica da curva de Laffer nos ajuda a reconhecer os limites da tributação excessiva, evitando que em determinado ponto o aumento das taxas pode levar a uma redução na arrecadação. Isso nos alerta para possíveis efeitos negativos da tributação descontrolada, como desestímulo ao trabalho, ao investimento e ao empreendedorismo. Ao compreender a curva de Laffer, podemos buscar um equilíbrio adequado entre a geração de receita e a promoção do crescimento econômico, impulsionando a prosperidade e o desenvolvimento sustentável. Aproveite e conheça meu livro, A Implantação do IVA no Brasil. Clique no link nos comentários. É uma leitura indispensável para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a aplicação da curva de Laffer no contexto da implantação do IVA. Com abordagem clara e acessível, o livro oferece análises aprofundadas, estudo de caso, recomendações práticas, demonstrando como o entendimento da curva de Laffer pode ser fundamental na formulação de políticas eficazes. Ao explorar os impactos potenciais do IVA, sua relação com a receita fiscal, a obra oferece insights valiosos para gestores públicos, economistas, empresários e todos aqueles interessados no assunto. Não perca a oportunidade de adquirir o livro e ampliar sua compreensão sobre a curva de Laffer e sua aplicação no contexto do IVA. A curva de Laffer afeta diretamente os empresários, pois ela ilustra como a carga tributária pode afetar suas atividades comerciais. É fundamental compreender que em determinado ponto, o aumento da taxa de imposto pode gerar consequências negativas, desestimulando o trabalho, o empreendedorismo e os próprios investimentos no negócio. Isso significa que uma elevada tributação pode diminuir a capacidade de crescimento e lucratividade das empresas. No entanto, ao contrário, ao considerar uma redução de taxa de imposto, os empresários podem vislumbrar estímulos econômicos significativos. Uma diminuição nos impostos pode impulsionar o crescimento dos negócios, estimular o empreendedorismo e incentivar investimentos, resultando em uma maior geração de receita fiscal ao longo prazo. Portanto, é de suma importância que os empresários tenham conhecimento da curva de Laffer e cobrem seus representantes sabedoria quanto à política fiscal, a fim de garantir um ambiente favorável aos negócios e baseado em conceitos técnicos. Arthur Laffer é um renomado economista e professor que ganhou destaque por desenvolver a famosa curva de Laffer. Nascido em 1940 nos Estados Unidos, Laffer ficou conhecido por seu trabalho sobre a curva. Assessorou vários governos e líderes políticos, deixando um legado duradouro na área de economia. Seu trabalho e suas teorias continuam sendo referências importantes para acadêmicos, formuladores de políticas e empresários, tornando uma figura influente na compreensão dos efeitos da tributação na economia. É fundamental destacar o impacto da curva de Laffer em diferentes contextos econômicos ao longo da história. Um exemplo notável ocorreu na década de 80 nos Estados Unidos, durante a presidência do presidente Ronald Reagan. Ao implantar uma redução significativa das alíquotas de impostos, conhecida como Reaganomics, buscava-se estimular a economia e aumentar a receita fiscal. Essa política resultou em um período de crescimento econômico notável, impulsionado pela redução dos encargos tributários para empresas e os indivíduos. Outro exemplo é o caso da Europa, onde alguns países adotaram medidas semelhantes, como a redução de impostos sobre os ganhos de capital e taxas corporativas mais competitivas, buscando atrair investimentos e impulsionando o crescimento econômico. Essas experiências históricas evidenciam a importância de compreender e aplicar a curva de Laffer como uma ferramenta valiosa na formulação de políticas econômicas, destacando os efeitos reais que a tributação pode ter no crescimento e na geração de receita e no desenvolvimento econômico. Em diferentes cenários, é a diferença entre a aplicação prática da técnica contra o discurso vazio. Há uma relação inversa entre a alíquota de imposto e a receita fiscal. O raciocínio por trás da curva de Laffer é que se o imposto é zero, a arrecadação do governo vai ser zero porque não tem nada sobre o que cobrar. Já ao contrário, se o governo atingir 100% de alíquota de imposto, ele também vai ter uma arrecadação zero porque ninguém vai ter incentivo a trabalhar, a produzir. Então nem as pessoas, nem as empresas vão ter incentivo a produzir porque tudo seria confiscado pelo governo. Foi nesse contexto que Arthur Laffer observou algo bem interessante. À medida que a taxa de imposto aumenta a partir do zero, a arrecadação do governo também aumenta. No entanto, em determinado ponto, a partir de uma alíquota específica, a arrecadação começa a declinar. Isso ocorre porque o aumento excessivo dos impostos cria desincentivos à atividade econômica, desencorajando o trabalho, o empreendedorismo, o investimento. Como resultado, a atividade econômica diminui, levando a redução na arrecadação fiscal, mesmo com taxas de impostos mais altas. Laffer percebeu que havia um ponto ótimo na taxa de imposto, no qual a arrecadação era maximizada,
Nesse contexto, essa contestação mostrou que aumentos adicionais na taxa de imposto, além desse ponto ótimo, não seriam justificáveis, pois não gerariam um aumento proporcional na arrecadação. Por outro lado, Laffer também observou que quando o governo reduzia a alíquota de impostos, isso impulsionava a economia. Com taxas mais baixas, as pessoas tinham maior incentivo para trabalhar, para produzir, para investir, o que levava a um aumento na produção e no consumo. Esse dinamismo econômico resultava em um crescimento na arrecadação fiscal, mesmo com taxa de impostos mais baixa. Essas percepções de Laffer enfatizaram a importância de encontrar um equilíbrio na tributação, considerando os efeitos econômicos e a maximização da receita fiscal. Sua teoria da curva de Laffer desafiou o pensamento convencional sobre a tributação e teve um impacto significativo na formulação de políticas fiscais em todo o mundo. Um exemplo recente foi na Irlanda. Eles fizeram uma redução de impostos e isso trouxe um maior dinamismo na região do euro, né? Então, evidenciando como essa redução de impostos pode ser benéfica. E também aqui no Brasil, houve em 2022 uma redução de impostos que resultou num aumento na arrecadação. Então, quanto melhor a atividade econômica, maior vai ser a arrecadação do governo. Então, se o imposto, muitas pessoas não se atentam para isso, que quando você aumenta o imposto, você torna o produto mais caro, então você desestimula o consumo, né? Então, se você compra algo por um valor e esse valor começa a custar mais, aí você inibe o consumo. Isso acontece nas famílias, né, que são as pessoas, nas empresas e acaba afetando a economia como um todo. E ao contrário, quando o governo incentiva, né, ele reduz os impostos, ele acelera a atividade econômica que vai trazer efeitos na arrecadação também. Agora, isso precisa ser feito de uma maneira técnica, né, e não é um número chutado, como tem sido feito nos últimos anos. Aproveite para se inscrever no meu canal, curta e deixe seus comentários logo aí embaixo. Meu livro é uma ferramenta para um entendimento aprofundado sobre a curva de Laffer e suas aplicações. Eu convido a adquiri-lo através do link nos comentários. Aproveite e conheça meu trabalho. No site tem tudo sobre minha atividade, meus serviços e agradeço a todos pelo tempo dedicado e pela atenção ao tema. Como dizia Peter Drucker, o futuro não pode ser previsto, mas pode ser planejado. Até a próxima.